Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Encontro Vida. É uma alegria receber você aqui hoje, nessa manhã de sábado. Estamos felizes, já temos várias pessoas aqui conosco no nosso auditório. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando a nossa programação de hoje, felizes pela sua presença. Nesse momento a gente começa o nosso programa já com o nosso estudo da Bíblia, com lições da Bíblia, aqui onde nós aprendemos, debatemos, conversamos sobre temas que nós estudamos aí durante a semana, levando em consideração aquele guia de estudos que a gente recebe, que a gente adquire, a lição da Escola Sabatina. E esse é um programa muito especial, onde você pode participar conosco. Aqui a gente tem um ambiente bem democrático, né? Quando você deseja participar, você levanta a sua mão, e aí um microfone chega até você, e você participa, você faz as suas perguntas. Fique à vontade. Eu gostaria também de dar as minhas boas-vindas a você que está acompanhando o nosso programa aí pelo nosso canal do YouTube, o Vida Play. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você ter acessado o link e estar aí acompanhando também a nossa programação. Você pode também participar através do chat aí do canal do YouTube, e assim que possível a gente vai estar aqui mencionando alguns comentários durante o nosso programa. Hoje nós temos um convidado muito especial, um amigo, que é o Ricardo, está aqui conosco, e irá nos auxiliar nos comentários do tema dessa semana. Durante essa semana nós estudamos o tema 5 do nosso guia de estudos, o Nobre Príncipe da Paz. Quero apresentar a vocês o Ricardo. Creio que vocês já conhecem o Ricardo, né? Mas, amigo, dê as suas boas-vindas, se apresente para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Quero te agradecer por ter aceito esse convite de estar aqui conosco, conversando sobre esse tema especial. Obrigado, pastor Ronailson. Bom dia, feliz sábado a essa comunidade incrível. É um prazer, é uma honra muito grande. Eu faço parte da comunidade do Encontro Vida, estou sempre aqui acompanhando, faço parte também do nosso grupo de anciãos da igreja. Recentemente fui ordenado nessa tarefa, e estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho das interpretações e reflexões que eu pude fazer do estudo ao longo desse período da última semana, dessa semana, né, que está finalizando hoje, desafiador, e ao mesmo tempo me deixou assim numa vontade muito grande de chegar logo o momento do sábado para poder estar aqui tendo essa oportunidade. Sou professor de educação física, né, a nível de profissão que atuo, lido aí com a saúde, com o bem-estar, e tenho um trabalho muito direcionado a pessoas com deficiência. É o caminho, a área por onde eu transito dentro da educação física. E, como não poderia deixar de ser, um cristão que tento, a cada minuto, aumentar cada vez mais a fé nesse Deus maravilhoso e multiplicar essa missão, né, de arrebanhar mais e mais irmãos para dentro dessa linda trajetória que Jesus nos impulsou. Maravilha, Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez. Olha, eu quero novamente reforçar: participem, por gentileza, do nosso programa. Você é convidado, convocado a participar conosco. O Ricardo aqui vai nos direcionar nos comentários, vai trazer os comentários principais da semana, mas é importante que você também participe aí, tá bom? Durante essa semana, nós estudamos um tema muito especial, o Nobre Príncipe da Paz, já falei para vocês, e assim, nós estamos abordando durante esse trimestre lições sobre o livro do profeta Isaías. Nós vamos fazer uma breve oração e já vamos entrar no nosso tema de hoje. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de podermos conversar, estudar, aprender um pouco mais da Tua Palavra, do Teu plano para a nossa vida.
nesses momentos que vamos passar aqui falando sobre as lições registradas no livro do profeta Isaías, pedimos que o Senhor seja o nosso professor e que tudo que falarmos aqui seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Eu queria ler com vocês já o nosso verso para memorizar, que é Isaías capítulo 9, versículo 6. Este é o verso que norteou todo o nosso estudo durante essa semana. Durante essa semana nós estudamos aí basicamente, estava aqui comentando com o Ricardo agora há pouco, nós estudamos basicamente os capítulos 9 do Isaías, um pouquinho do capítulo 10 também, capítulo 11 e capítulo 12, foram os textos aí do livro de Isaías que nós, durante essa semana, estudamos, tá? E o verso principal da lição é o capítulo 9, versículo 6, projetado aí para você, vamos ler, diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então esse foi o texto que nós refletimos aí durante a semana. Vejam, interessante que no finalzinho aí fala o príncipe da paz, né? Príncipe da paz. Nós vivemos num mundo cheio de conflitos, guerras. Aliás, quando você estuda o contexto dos últimos dias, o próprio Cristo nos alertou sobre as questões das guerras, dos conflitos. Então essa é uma realidade que nós vivemos hoje. E por incrível que pareça, o mundo busca paz, o mundo tenta encontrar a paz. E aí quando você olha para a Bíblia, viu, Ricardo, você percebe que existe um príncipe da paz, um governante que traz a paz. E quem é esse governante? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso agora no nosso estudo, levando em consideração o contexto vivido pelo profeta Isaías, né? Eu quero já partir para a nossa primeira perguntinha, vou virar aqui, porque não está aparecendo para mim, lá atrás, tá? Então, a primeira perguntinha, já para a gente começar a nossa conversa, diz assim: amigo Ricardo, qual era a condição do povo antes do processo de libertação que seria operado por Deus? Por qual razão Jesus iniciou seu ministério na Galileia? Vamos começar por aqui. Existia um contexto em que o povo estava vivendo, qual era a condição em que eles estavam vivendo, o que que isso influencia na nossa vida hoje, quais são os pontos principais que a gente precisa, está dentro da mesma pergunta, levantar hoje para o nosso crescimento espiritual, Ricardo. É interessante que a Bíblia, assim como a própria onipresença, né, do nosso Senhor, Criador, Jesus Cristo, ela, apesar de retratar fatos de um contexto vivido ali na época do profeta Isaías, se nós olharmos para o contexto que nós temos hoje, ele retrata muito bem a situação que aquele povo vivia naquela época. Essa situação de angústia, essa situação de aflição, o mal do momento atual que nós vivemos, a ansiedade, a depressão, essa chuva de emoções destruidoras, emoções que fazem com que esse ser humano, ele comece então a se perguntar se ele tem proteção ou se ele está só. Então, o conflito que aquelas pessoas viviam naquele contexto era esse, era uma situação desesperadora, como coloca aqui a nossa lição, né? Dentro ali do capítulo 8 de Isaías, nos versículos 21 e 22, ele vai descrever essa angústia, essa ansiedade, esse desespero que as pessoas viviam. E ali, na semana passada, então, nós vimos que o rei Acais, ele tinha feito algumas coisas meio tenebrosas, né? Tinha optado, e aí mais na frente a gente vai estar falando sobre a questão do livre-arbítrio, mas o rei Acais tinha optado em seguir
pelo lado das decisões, do caminho dos homens, daquilo que a ele parecia ser mais fácil, o caminho mais rápido para resolver uma determinada situação, fez toda uma aliança, comprometeu-se em relação a esse processo de aliança e acabou aumentando ainda mais essa insegurança, essa incerteza, essa aflição do povo que ele acabava liderando naquele ambiente. E aí, quando a gente vai para essa situação da segunda pergunta, qual a razão de Jesus ter iniciado o ministério na Galileia, a gente vai ver que os assírios, eles acabam tomando, logo de início, como sua primeira atuação, as cidades, e dentre elas, a própria Galileia. Né? Então, Jesus, isso já era meio que o profeta Isaías projetando uma situação que aconteceria lá na frente, no período em que Jesus estaria aqui conosco, que, se eu não me engano, é em torno de 76 anos de distância, mais ou menos, né, nesse processo, me corrija se eu estiver equivocado, mas Jesus iniciaria exatamente o seu ministério pela mesma cidade, ou pela mesma região, a qual a Assíria estaria ali naquele momento, no período do profeta Isaías, tomando em determinação a medida de aliança que tinha feito com o rei Acaz. Isso é interessante, né? Porque você vai buscar na história uma experiência que esse povo teve, né? E você tem ali uma experiência de conflito, né? Eles, como bem disse o Ricardo, estavam vivendo uma experiência de conflito, né? A Síria ameaçando o reino do norte, né? Inclusive no texto cita a tribo de Naftali, de Zebulon, né, que é as tribos que vão ser invadidas primeiro, e nesse contexto, se você me permite, Ricardo, tem um versinho aqui que eu gostaria muito de compartilhar, que é o verso 1 do capítulo 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então, é óbvio que esses textos estão relacionados ao capítulo anterior, né, que fala da aflição, mas você tem uma promessa muito grande aqui, que é a promessa da paz, da prosperidade, e isso vinha através, inicialmente ali, pela Galileia, que coincide exatamente com o ministério de Jesus. Na verdade, a gente tem aqui o ministério profético de Isaías, né? Ele enxerga a vinda do Messias, e realmente Jesus investiu mais os seus esforços missionários na Galileia, isso estrategicamente, né? Porque a Galileia era, vamos dizer assim, uma porta de entrada para diversos lugares, né? Então ali havia estradas que davam para diversos lugares, Mesopotâmia, Ásia Menor, Samaria, tudo passava pela Galileia. Então tinha algo estratégico aí, né? Agora, Ricardo, quais são as características que o profeta Isaías descreve sobre esse menino utilizado por Deus para a libertação do povo? Isaías apresentou algumas características a respeito dele, né? Quais são essas características? E as características, elas já aparecem, inclusive no próprio verso que nós tivemos que estar decorando ao longo da semana, para quem ainda não o conhecia, né? E essas características vai falar de um Senhor maravilhoso e conselheiro. Ela vai falar de um Deus forte, de um Pai da eternidade e do Príncipe da paz. E aí, pegando, pastor, o comentário feito, apesar da situação de conflito, que é importante que nós entendamos que ocorreu em decorrência de resultado de uma escolha inadequada, de uma ação inadequada,
ainda assim a promessa era de um príncipe capaz de levar luz, de um príncipe capaz de semear a paz. E dentre essas características, é interessante a gente pensar em algumas dessas palavras, talvez mais soltas, para a gente tentar refletir sobre o significado delas. Por exemplo, maravilhoso. A gente fala muito essa palavra no próprio idioma do português e no nosso vocabulário. É muito comum você expressar a ideia de maravilhoso. Mas quando a Bíblia coloca, e o profeta Isaías destaca, maravilhoso conselheiro, é aquilo que é exuberante, né? Aquilo que é fora do comum. Porque quando você vê algo comum, você não diz que é maravilhoso, é simplesmente igual a todo o resto. Mas aquilo que vai além, aquilo que se destaca, e o conselheiro é aquele que tem a verdade em suas mãos, é aquele que sabe te direcionar o caminho daquilo que é correto. Então, olha que interessante essa característica, maravilhoso conselheiro. Deus forte, Deus de uma destra capaz de dar caminho, de abrir o mar vermelho, capaz de derrotar inimigos. Se o rei Acais tivesse confiado nesse Deus, as consequências, os resultados seriam com certeza diferentes. Mas tinha uma profecia para se cumprir, né? E esse Deus forte, ele tem muito a ver também com as características de uma situação muito comum no nosso dia a dia. Hoje, eu trabalho com crianças e jovens, né? E é muito comum, durante a minha atividade, eu criar situações para conseguir me conectar, por exemplo, com crianças autistas, num determinado momento daquela atividade ali, de estimulação, entrar no contexto dela, né, e fazer essa criança se relacionar e conectar com as atividades que eu preciso desenvolver. E aí um caminho que eu uso muito são os super-heróis, porque, de uma certa forma, a tecnologia, ela hoje, nessa geração, ela é, não só nessa geração, mas em todas, né? Nós também estamos aqui com a nossa tecnologia, na transmissão e tudo. Então, eu costumo muito usar a questão dos heróis, e quando eu olho para cá, para esse Deus forte, essa destra, que tem um poder maravilhoso, eu vejo um herói, eu consigo identificar esse conceito de herói, eu consigo identificar esse conceito de um ser que é, para nós, sobrenatural, mas que, ao mesmo tempo, ele é alguém que nós sentimos a presença, ele é alguém que, sempre que nós clamamos, nós sentimos que ele está próximo, nós sentimos que ele é capaz de nos erguer. E essas características são apresentadas aqui pelo profeta. Um Deus que pode não só te aconselhar, mas ele pode também, com a sua verdade e com a sua certeza, te levantar nos momentos mais difíceis, e ele pode te apoiar nos momentos em que você tiver dúvida, né? Porque ele é forte e ele é capaz de reestruturar uma situação até mesmo de conflito. Quando o profeta Isaías, até aqui a gente viu que Isaías profetizou, se não me falha a memória, foram 3 nascimentos, não foram? Foi o nascimento do filho da virgem lá, né? É isso. Aí tem agora o nascimento dessa nova criança, o maravilhoso conselheiro e tal. Mas, assim, como é que a gente pode fazer uma conexão desse maravilhoso, né? Você explicou muito bem a questão do maravilhoso, mas trazendo a questão da origem da criança, porque você sabe que existem diversas ideias relacionadas à questão do nascimento dessa criança, quem é esse maravilhoso, como eu posso fazer considerações a respeito da origem da criança, usando esse termo maravilhoso,
E será que isso se aplicaria a outra pessoa? Nós cremos, óbvio, que o texto aqui fala a respeito de Jesus, mas é possível a gente relacionar isso a outra pessoa que não seja Cristo? Interessante que a própria lição, ela nos esclarece um pouco sobre isso, né, pastor? Ela faz aqui, ela traz um texto lá em Juízes 13:18, quando o pai de Sansão, ele está ali numa situação de interação direta com o anjo, e o próprio anjo fala para ele, né, o seu nome, o nome do anjo, Senhor Maravilhoso. E existe aí, dentro desse processo todo, uma situação que mostra que só existe um ser capaz de assumir essa posição. Esse ser, ele precisa ser um ser com habilidades, capacidades que o torne realmente permanente, contínuo. Tanto é que nós vamos ver que ele vai dizer assim, que ele é descendente de Davi, né? Ele vem de uma descendência de Davi. Quando a gente olha para Davi, a gente vai entender que Davi vem de uma descendência de Adão. Então, ele está falando de um ser que ele é o antes, o agora e o depois. E quem mais poderia ter essa característica? De um ser maravilhoso, que pudesse ser tanto ancestral de Davi, como ser também a própria descendência de Davi. Então, na minha cabeça, no momento em que eu estou lendo, interpretando e fazendo essas ligações, né, que a própria lição nos apresenta, fica muito claro que não se fala de João Batista, por exemplo, que não se fala do próprio Davi, mas sim de alguém superior e capaz de ser essa luz de paz, a luz que inclusive os próprios reis magos identificaram, seguiram e encontraram o príncipe Jesus Cristo. Maravilha. Aliás, as características são nitidamente de um ser divino, né? Ele é Deus. Então, o profeta Isaías não tem receio em chamar essa criança, esse ser de Deus forte, né? Ok, eu gostaria de dar a oportunidade para você que quer participar conosco nesse primeiro bloco, tá? Você que deseja participar, levante sua mãozinha onde você estiver. Esse é o momento de você expressar aí a sua opinião, ou fazer a sua pergunta, não sei. Alguém gostaria? Enquanto você decide se sim ou não, eu quero aqui mencionar o Clésio. O Clésio está nos acompanhando aí no nosso canal do YouTube, deixou aqui um feliz sábado. Feliz sábado, Clésio, Deus abençoe você, sua família. Ok, ninguém gostaria? Se não tem, nós vamos passar para o segundo bloco, tá bom? Amigo Ricardo, qual é a razão para que os castigos dados por Deus ao povo não terem sido dados todos de uma vez? Eu achei interessante essa pergunta, né? Mas sim em etapas. Então, é complicado você falar de castigos. Inclusive, existem algumas pessoas que não gostam dessa ideia de um Deus que castiga, né? Mas você percebe no contexto ali que Deus utiliza alguns meios, acho que como se fossem meios pedagógicos para ensinar algumas verdades para o povo, mas você percebe que ele vai fazendo isso de forma paulatina, né? Qual é a razão pela qual Deus faz isso, Ricardo? Assim, eu tenho 44 anos, né? Nasci em 76, e sou de uma geração em que, para aprender princípios e valores, as metodologias usadas pelos meus pais e pelos pais de alguns amigos que eram contemporâneos ali, elas eram bem distintas da metodologia que é utilizada hoje.
né? E como eram tempos diferentes, contextos diferentes, estímulos diferentes, a gente não pode comparar, não pode dizer que o que era usado na minha época, como forma de apresentar uma forma, né, de agir, era melhor ou pior do que hoje algumas filosofias, construções teóricas e didáticas defendem. Não é essa a minha intenção, tá? É apenas a intenção de exemplificar uma situação. Quando eu fazia alguma coisa errada, e meu pai não era muito de me dar direção da palmada, não era muito, mas ele era de olhar sério, e quando ele me olhava sério, eu já entendia que eu estava sendo disciplinado, né? Minha mãe já era da outra postura. Minha mãe dizia assim: vai pegar o cinto. E quando eu ia para pegar, eu já ia refletindo no que eu tinha feito. E era um caminho longo até chegar no cinto. Era um juízo. Era um juízo. E uma vez eu tive que subir numa goiabeira para pegar o galho que ela tinha apontado, que ela queria aquele galho. E era aquele galho que eu tinha que tirar e trazer para ela. E a gente sabia mais ou menos o que ia acontecer. Não era para ferir, não era para ferir. Era um amor que cuidava, mas tinha uma forma de cuidar e de disciplinar aquele amor usando algumas estratégias. E eu não tomava 10, 20, 30 lambadas com aquilo, não era essa a intenção, era uma só. Mas essa ela começava a doer antes de pegá-la realmente e senti-la no meu corpo. E depois ela doía, continuava doendo, porque a gente ficava naquele processo, né, que é comum nós chamarmos de ficar remoendo, pensando e tudo. Tá certo que a criança ela vai esquece isso daqui a pouco e faz algo que de repente vai merecer de novo passar pelo processo, mas já não é sem saber do resultado. Se fizer de novo, sabe que vai passar por todo um processo e que aquele processo, de uma certa forma, ele te deixa numa situação diferente. Quando eu olho para Deus e olho para essa pergunta especificamente, a nossa lição, e a própria palavra de Deus, a Bíblia, ela vai dizer assim: será que se Deus não quisesse, ou tivesse o desejo de punir, destruir, Ele não seria capaz de destruir? Ele não é o Criador? Não cabe a Ele o poder, a honra, a glória? Bastava, talvez, nem precisasse estalar os dedos, fazendo uma menção aí ao que teve recentemente no universo Marvel, que tinha que estalar os dedos, né, para poder tudo acabar. Talvez, ou nem talvez, a certeza é que Deus não precisava nem de estalar um dedo para que isso acontecesse. Mas a misericórdia de Deus, ela é tão grande, e a bênção de você poder se reerguer, de você de novo tentar refazer e se entregar, aceitar, optar em fazer aquilo que vai te levar para perto de Deus, essa misericórdia, ela é também imensa. E por essa misericórdia, acaba-se tendo um processo mais longo. Nós agora mesmo estamos vivendo isso, né? Nós estamos aí prestes a ver toda a profecia se cumprir da volta de Jesus. E a porta da graça está se fechando. E aí Jesus estende sempre um pouquinho mais, estende um pouquinho mais. E a gente, muitas vezes, dorme e esquece que a porta
vai chegar uma hora que ela vai ter que fechar. Então, mesmo com tremenda misericórdia, existe aí um Deus que nos disciplina. Existe um Deus que, como Ele próprio menciona, e o próprio profeta Isaías menciona, chegou um momento em que Ele vai dizer assim: não adianta você erguer as mãos para mim. Eu não olho para as tuas mãos erguidas. Eu quero ver as tuas ações. Eu quero ver você, de fato, sendo exemplo de meu filho. Então, é desafiador, né, pastor? Fiquei com a mão, eu não estava tão nervoso, comecei a falar agora desse momento, fiquei com a mão gelada. Lembrou do processo lá com a mamãe? Eu acho que voltou lá, despertou toda aquela situação da disciplina que eu recebi. Mas é isso, eu penso que o nosso Deus, Ele é o exemplo maior, né? Ele é, de fato, esse Deus misericordioso, que, inclusive, no momento em que está nos disciplinando, ainda assim, eu fico imaginando, torcendo para que você, de fato, se entregue, se arrependa e siga um caminho diferente. Maravilha, eu gostaria de grifar essa fala, Ricardo, misericórdia, né? A misericórdia de Deus. Isso faz com que o próprio Deus vá nos, vamos dizer assim, suportando, né? Porque isso foi real com o povo de Israel, né? Então, você vê um povo que, ora recebe uma disciplina do Pai, disciplina de Deus, né? Como você bem colocou aí dentro do seu contexto familiar, mas ao mesmo tempo em que esse povo recebe uma disciplina de Deus, lá na frente, às vezes, ele cai no mesmo erro de novo. Eu não sei se já aconteceu com você, Ricardo, de você sofrer um castigo dos seus pais, mais de uma vez, pela mesma coisa. Não precisa falar, não precisa você... Não, mas eu faço questão só de lembrar uma situação. Não foi um castigo dos meus pais, mas uma vez eu era garoto, tinha eu acho que uns 9, 10 anos, e eu resolvi que ia pular de um primeiro piso de uma construção para um monte de areia, porque era aventura, criança é aventureira, né? E eu resolvi que ia fazer aquilo. Quando eu fiz, aí a turma que estava comigo começou a fazer também. Só que quando eu pulei a primeira vez, eu bati com a bochecha, o lado do rosto, no meu joelho. Só que aí a ideia era que eu pulasse para me diferenciar dos outros. Eu pulei e ninguém mais pulou. Só que não foi isso que aconteceu. Todos os outros que estavam comigo pularam também. E fizeram mais. Voltaram e subiram de novo. Eles não tinham se batido. Eu tinha batido a bochecha. Só que como eles foram e pularam de novo, eu não podia ficar para trás. Olha a cabeça do ser humano. E aí eu fui lá e pulei de novo e bati de novo a bochecha no mesmo lugar. E eu repeti isso acho que umas 5 vezes. Até que chegou a hora em que ninguém mais estava pulando e aí todos voltamos para perto dos nossos pais. Eu cheguei perto da minha mãe, ela falou assim: rapaz, o que é isso? O quê? Eu não estava mais nem sentindo, de tanto que tinha batido. Meu Deus, está com cachumba. E me levou para o hospital, e cuida daqui, cuida dali, achando que eu estava com a cachumba, porque eu estava com a bochecha inchada, que nem sentia mais o rosto. Por isso eu abri o parênteses, porque às vezes o castigo nem vem de outro, o castigo nem precisa vir do próprio Deus, o castigo e a penitência somos nós, aplicando sobre nós mesmos, e isso é interessante a todo momento, né? Porque você tende a levar para Deus uma culpa que não é dele. Eu sou professor de ensino superior, e às vezes o aluno chega assim: professor, eu não acredito que o senhor me deu uma nota tão baixa. Hã? Eu te dei? Não foi você que fez a prova? Eu apenas corrigi a prova. Eu não dei a nota para você. Você se aplicou àquela nota. E aí a gente, como nesse contexto, é comum a gente fazer a mesma coisa, parecida, né? Com o nosso Deus. Você decide, você faz, você sofre,
E aí você vira para Deus e diz: ó Deus, por que tu estás fazendo isso comigo? Olha a injustiça. A lição, inclusive, comentou um pouquinho a respeito sobre o livre-arbítrio, né? Nós temos o poder de escolha, de fazermos as nossas escolhas, e, por incrível que pareça, o poder de escolhermos errado 1, 2, 5 vezes, né, Ricardo? Como é que a gente compreende melhor essa questão do livre-arbítrio, né? E as nossas decisões em relação com esse Deus que está todo tempo buscando nos salvar, né? Como entender melhor essa questão do livre-arbítrio? É interessante que o livre-arbítrio é algo que foi sempre apresentado por Deus como sendo uma bênção na criação e na nossa vida enquanto seres humanos. Desde lá do Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e depois, tendo a necessidade, vendo ali a necessidade de gerar uma companheira, também trouxe Eva. Desde ali foi apresentado o livre-arbítrio como sendo algo dessa misericórdia, é uma característica dessa misericórdia de Deus. Porque você vai ver no livre-arbítrio a possibilidade de nós, seres pecadores. Pensa agora, pensa junto. Qual seria a possibilidade de nós virarmos para Deus, se isso fosse alguma coisa de fato capaz de acontecer, e de chegar com Ele e argumentar com Ele, como Abraão argumentou em favor ali das cidades que iam ser destruídas, como Moisés argumentou em favor do povo, quando estava ali fazendo o contrário, adorando, né, a imagem de ouro, e Moisés foi lá e argumentou em favor daquele povo. Se nós tivéssemos que argumentar com Deus em favor de pedir a Ele o livre-arbítrio, nós não teríamos argumento nenhum para fazer isso. Mas isso foi nos apresentado desde lá do começo, e nos foi merecido por Deus, né? E não sei se vou estar entrando já numa próxima etapa, mas foi merecido por Deus esse processo, porque é só através da nossa fé em Jesus Cristo e nesse Deus maravilhoso que nós vamos de fato ter esse merecimento. É só através desse canal, é só através dessa conexão de fé. Fora isso, nós não merecemos nada. Mas ainda assim, o amor de Deus, ele é tão grande, que Ele nos dá isso, sem sequer dizer para nós o tamanho dessa bênção. É apenas nos apresentado, é apenas nos colocado o direito de poder escolher. A gente fala muito em livre-arbítrio, mas traduzindo isso para um contexto atual, é o nosso poder de escolha. É isso, ponto. Simples, mas também complexo. Porque a partir da pedra lançada, ontem nós estávamos conversando uma situação, eu e o pastor, e aí a gente estava falando de uma questão de arbitragem, e eu falei para ele de uma situação de um cartão vermelho, que um árbitro dá às vezes durante um jogo. Vocês já viram alguma vez um árbitro puxar um cartão vermelho, apresentar o cartão, e depois ele ter que guardar o cartão? Pode até ocorrer, mas desmoraliza por completo aquele árbitro. Como é que esse cara puxa um cartão vermelho, toma uma decisão e volta atrás na decisão dele? Mas até isso o livre-arbítrio nos garante. Você pode sim errar, desde que você entenda que precisa entender de fato que aquele erro, ele precisa de arrependimento. Se você se arrepender e fizer de fato essa declaração,
e você fizer essa declaração relacionada à sua vontade plena de aceitar de fato que errou e que agora não vai mais errar, você de novo está usando da prerrogativa do livre-arbítrio. Eu tenho o direito de errar, mas eu tenho o direito de me arrepender também. E aí foi a grande situação que Satanás acabou passando batido, porque ele levanta uma prerrogativa distorcida do livre-arbítrio perante Jesus, perante Deus, dizendo que nós não temos essa escolha, que essa escolha ela é tendenciosa, que nós somos obrigados, oprimidos. E quando a gente reflete sobre o que eu acabei de falar, dessa bênção maravilhosa, de ter nas mãos e ter na vida a oportunidade de avaliar e escolher, aí você derruba todo e qualquer argumento distorcido que venha a ser levantado contra essa bênção que é o livre-arbítrio. Maravilha. Essa última parte, como você já comentou, Ricardo, a gente vai passar e nós vamos para o nosso último bloco. Tá? Você comentou sobre a origem davídica, e nós vamos para o terceiro e último bloco. Em poucos minutos, eu gostaria de destacar aqui, Ricardo, a última parte ali, da nossa pergunta, que é assim: qual é o grande significado contido no nome de Jesus, e de que maneira a nossa salvação pode ser obtida diante de Deus? É interessante isso, porque o nome de Jesus, ele, pelo menos o nome com o qual nós o conhecemos, porque há pouco eu e o pastor estávamos conversando um pouquinho sobre esses diversos nomes, de acordo com a língua, mas o nome de Jesus, ele carrega uma mensagem muito forte. O nome de Jesus traz para nós a informação: o Senhor é salvação. Interessante, A gente, muitas vezes, não precisa buscar pelo significado para entender isso. O poder do cristianismo no mundo, ele é tão forte, que quando você conhece um pouco de Jesus, Jesus é apresentado para nós com esse poder. Jesus é o Senhor e a salvação. Então, Jesus é interessante porque me faz lembrar também um pouquinho voltar um pouquinho no sábado passado. Não sei quantos estavam aqui no sábado passado, o já e o ainda não, eu acho que era assim a temática. Jesus é esse ser onisciente, onipresente, que, apesar dele ser aquele Senhor dos exércitos, que vai estar à frente de todo aquele exército de anjos, no dia da sua maior glória, da sua vinda, ele também é, em espírito, aquela vozinha que está no teu ouvido, e que muitas vezes você não ouve. É aquele que te traz uma resposta em oração, que você tanto pediu, e que às vezes você ainda duvida: será que é mesmo? Jesus é aquele que está contigo, e que você às vezes sente a presença dele, e ainda assim, você continua olhando para o outro lado e pedindo: Pai, fala comigo, quando na verdade ele já está até te abraçando, quando na verdade ele já até te carregou no colo. O que falta, talvez, e aí vale a pena, só para fechar, pastor, eu sei que a hora já está, o tempo já está bem no limite, o que falta é uma relação mais próxima.
o que falta é acreditar no significado desse nome. O Senhor é a salvação. E se Ele é a minha salvação, eu preciso então estar em contato, eu preciso estar com Ele, eu preciso conviver com esse Senhor da minha salvação. E como eu falei ainda agora, a única forma de nós estarmos convivendo com esse Senhor da salvação é através da nossa fé, é através desse canal intenso e fervoroso de conexão que eu vou me fazer merecer a volta e a continuidade pela eternidade junto com esse Senhor maravilhoso. Perfeito. Olha, esse é um tema extraordinário, a gente poderia ficar horas conversando a respeito. Uma coisa que me chamou muita atenção, viu, Ricardo, inclusive na sua fala, quando você fala sobre o próprio nome de Jesus, né? O Senhor é a salvação. Então, ele não apenas nos traz a salvação, Ele é a própria salvação. Então, não existe, como o texto bíblico diz, não existe salvação em nenhum outro nome, né? Somente o nome de Jesus. E isso é muito relevante para nós, porque às vezes a gente busca a salvação em outras coisas, e às vezes buscamos a salvação inclusive nos nossos méritos. Isso é uma tendência nossa, né? Achar que eu mereço a salvação porque fiz algo, ou deixei de fazer alguma coisa, né? Mas a única forma de nos salvarmos, de alcançarmos a salvação, é através do nome maravilhoso de Cristo. Então eu queria que nós ficássemos hoje com essa mensagem, né? O povo de Israel recebeu uma promessa muito especial. Eles receberiam o maravilhoso. E nós temos essa promessa também especial, de que a nossa salvação é unicamente através do nome maravilhoso de Jesus. Amém? Amém. Amigo, você pode orar para a gente? Claro. Concluirmos esse momento, por gentileza. Oremos então. Senhor Jesus, Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos minutos que nós tivemos aqui, a oportunidade de refletir mais sobre a Tua palavra. Muito obrigado por ter nos conectado a muitas pessoas e a levar um pouco da Tua mensagem. Que Tu estejas conosco, com o pastor Gleidson, que estará conduzindo a sequência dessa manhã tão especial. Abençoa a cada um presente aqui nesse auditório e também a cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo hoje pela transmissão. É o que te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém.